Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e finalmente a maratona de filmes baseados na obra do Stephen King está de volta com Colheita Maldita, filme de 1984 que adapta um dos contos mais macabros desse livro aqui, Sombras da Noite, que é a primeira coletânea de contos do Stephen King, publicada em 1978. O conto se chama As Crianças do Milharal e na verdade teve uma adaptação anterior, em 1983, um curta-metragem que se chama Os Discípulos do Corvo e que é pouquíssimo conhecido, de quebra a gente vai conversar sobre ele também. Então segura aí um pouquinho que já já a gente volta logo depois da vinheta para conversar sobre As Crianças do Milharal, Os Discípulos do Corvo e Colheita Maldita. Não vai embora não, segura aí. Bom, como eu citei logo aqui atrás na introdução, Sombras da Noite foi publicado em 1978, o mesmo ano em que a primeira edição de A Dança da Morte, aquela mais condensada, mais curta, ganhou as livrarias lá nos Estados Unidos. Só que se você der uma lidinha rápida ali no prefácio do livro, o prefácio que o próprio Stephen King escreveu para explicar alguns desses contos, as circunstâncias em que eles foram escritos, onde foram publicados, você vai perceber que ele cita só Carrie a Estranha, Salem Slot e O Iluminado como publicações anteriores às Sombras da Noite. Só que, na verdade, Sombras da Noite não é o quarto livro publicado de Stephen King, se você considerar que A Fúria, ou The Rage, que ele publicou sob o pseudônimo de Richard Bachman, foi publicado em 1977. Nessa coletânea aqui, Sombras da Noite, a gente tem um Stephen King um pouco mais macabro, um pouco mais cru, e foram histórias que ele escreveu quando não tinha tanta fama assim, ou algumas histórias em que ele não tinha fama nenhuma, histórias que ele enviava para periódicos e revistas para ganhar o seu chequinho magro via correio. Não é o caso exatamente de Children of the Corn, que foi publicado já em 1977, quando ele já era famoso com Carrie, com Salem Slot, e foi publicado pela revista Penthouse. Na verdade, são histórias bem mais cruas, são histórias em que você acaba conhecendo o início da literatura do Stephen King, a forma como ele escrevia logo no início, em que ele tentava ainda encontrar a sua voz, a sua maneira de escrever, o seu jeito peculiar de escrever. São histórias bem mais violentas, bem mais macabras. As Crianças do Milharal é uma das últimas histórias que aparecem, um dos últimos contos do livro Sombras da Noite. E começa com esse casal que está às turras, em brigas homéricas, já pensando em divórcio, enquanto eles enfrentam uma viagem pelas estradas secundárias dos Estados Unidos, mais especificamente no Nebraska, ladeados por um campo de milho que parece interminável, sem ver um carro vindo de um lado nem do outro, por horas e horas de discussões intermináveis. Se você não está acostumado com as histórias do Stephen King, se você não conhece as histórias do Stephen King como nós, aficionados e apaixonados pelo mestre do horror, talvez você confunda a história de As Crianças do Milharal com a história do filme Campo do Medo, que é uma adaptação da Netflix, que está no catálogo da Netflix e que adapta um conto de 2012, em que o Stephen King publicou com o filho dele, o Joe Hill. Joe Hill, que é o autor de livros como Estrada da Noite, Mestre das Chamas, Nosferatu. Voltando para Children of the Corn, o conto, a gente está na estrada, a gente está dentro do carro com esse casal que não para de brigar, que está próximo do fim do casamento, que já já chegam naquele ponto de separação incondicional de bens, de ódio mútuo eterno, e eles atropelam uma criança que surge do nada no meio da estrada. Só que eles descobrem apavorados que a criança já estava morta e sem entender nada e cheio de medo, com aquelas fileiras de milho, com o assassino que pode estar ali escondido no meio das fileiras. Eles decidem colocar a criança dentro do carro e levar para as autoridades para a cidade mais próxima. E a cidade mais próxima se chama Gatling, que é uma cidade fantasma, ou quase fantasma. Acontece que em Gatling, que eu chamaria na verdade de cidade demoníaca, as crianças há muitos anos atrás assassinaram todos os adultos, os pais, os professores, as autoridades, todos os responsáveis e ofereceram essas mortes em sacrifício para um deus demoníaco que vive dentro das plantações de milho e que eles chamam de aquele que caminha por trás das fileiras. O Burt e a Vic, que são esse casal, eles entram na cidade e logo ela fala para ele, cara, vamos embora daqui, eu não tô gostando desse lugar, a cidade é deserta, eles não encontram quase ninguém, ou encontram nada no meio da rua, ouvem um choro de criança aqui e ali, e ela diz para ele, vamos embora. Só que o Burt é turrão, ele tá completamente alucinado por estar sempre certo na sua relação com a Vicky, e ele decide, não, eu quero ver o que está acontecendo, nós vamos aqui, nós vamos tentar chegar na prefeitura ou numa delegacia, e ele
continua entrando na cidade, só percebe que isso é um erro quando é tarde demais, quando as crianças do milharal cercam os dois. Pois no começo dos anos 1980, o Stephen King, depois de ter várias das suas histórias adaptadas para sucessos estrondosos do cinema e outros nem tanto assim, ele resolveu fazer uma promoção, ele resolveu entregar algumas das suas histórias para cineastas amadores, estudantes de cinema, fazerem adaptações por uma promoção, por uma bagatela. Eu estou falando de $1. É isso mesmo que você ouviu. Por $1, pela pechincha de $1, você podia pegar uma história do Stephen King e fazer uma adaptação sua, uma adaptação caseira, se fosse o caso. E algumas delas parecem realmente. Isso aconteceu, por exemplo, com The Boogeyman, de 1982, e com A Mulher no Quarto. A Mulher no Quarto foi dirigida pelo Frank Darabont, em começo de carreira. O mesmo Frank Darabont que entregaria uma das maiores, uma das melhores adaptações de histórias do Stephen King de todos os tempos. Eu estou falando de Um Sonho de Liberdade, The Shawshank Redemption, que é a melhor história do livro As Quatro Estações. O Frank Darabont estava no comecinho mesmo de carreira, e hoje ele é um dos produtores, um dos diretores mais fantásticos, mais reconhecidos do cinema. A terceira história que foi adaptada nessa leva da pechincha de $1 foi justamente As Crianças do Milharal, que ganhou essa adaptação tosquíssima chamada Os Discípulos do Corvo. Parece uma história adaptada na sua TV perereca aí da sua cidade de interior. Não leva a mal não, que aqui na minha cidade de interior também tem duas TVs pererecas, que uma delas, inclusive, há muitos anos atrás, acho que lá pela década de 80 mesmo, se embrenhou nesse mar de tosqueira em que adaptava algumas histórias, algumas mini-novelas e passava na televisão. Vergonha total. Tirando algumas poucas diferenças, como por exemplo a introdução da história, ou o finalzinho do curta-metragem, ou a localização e o nome da cidade, que passa a se chamar Jonah no Oklahoma e não Gatling no Nebraska, sabe lá Deus por quê. Discípulos do Corvo é muito próximo do texto original de Children of the Corn, o conto do Stephen King. Ele começa desse jeito um pouquinho diferente, com essa introdução em que nós estamos em 1971 e as crianças estão reunidas ao redor de um caldeirão num local soturno, jogando sapos e insetos lá dentro, recebendo ordens de um corvo e adorando a esse deus demoníaco das fileiras do milho. E tem esse garotinho Billy com uma mancha no queixo, que eu acho que só tá ali para você identificar esse personagem quando os anos passam e a gente passa a parte principal da história em que a Vicky e o Burt chegam na cidade. Essa introdução não existe na história original do Stephen King. A gente fica sabendo do que aconteceu à cidade no passado, a Gatling no passado, quando o Burt entra na igreja principal, na igreja central da cidade, que é onde as crianças se reúnem para cultuar aquele deus, para participar dos seus cultos, e o Burt lê num livro sagrado das crianças o que foi que aconteceu no passado da cidade. A gente sabe também algumas coisas no conto, quando o Isaac, que é esse personagem líder das crianças, faz as suas pregações no meio do milharal e conta como foi e por que eles resolveram, por que eles mataram todos os adultos e quem é o deus que anda por trás das fileiras do milho. No curta-metragem Discípulos do Corvo, o final também tem uma diferençazinha. O conto do Stephen King original, ele é bem mais soturno e não tem nada de final feliz. O filmezinho, ele na verdade termina com o casal fugindo da cidade, mas é um final um pouquinho em aberto, porque eles estão fugindo, estão discutindo, ela está chorando, eles estão tentando ir embora, e é aquele milharal interminável ao longo da estrada, uma luz piscando no painel, e do lado de fora do carro, enfiado no radiador pela frente do capô, tá uma faca com um cabo de sabugo de milho enfiada ali, e o filmezinho termina, o filmete termina. Já o longa-metragem de 1984 teve um começo de produção super promissora. Na verdade, ela foi dirigida, a adaptação, por um inexpressível Fritz Kurth, que você nunca ouviu falar, e nem eu, mas teve os direitos adquiridos pela Hal Roach Studios, que é um estúdio cinematográfico americano antiquíssimo, que participou da história do cinema americano. Ela foi responsável, por exemplo, na década de 20, pelo lançamento de astros do cinema mudo, como o Oliver Hardy, o Stan Laurel, o gordo e o magro. Só que a Hal Roach Studios não ficou satisfeita com o roteiro que o Stephen King entregou e contratou um outro sujeito que ninguém conhece até hoje, chamado George Goldsmith. O George Goldsmith de cara falou assim, pô, o Stephen King entregou aqui um roteiro com 75 páginas, começando a história, 75 páginas de discussão entre o Burt e a Vic. Não tem condição um roteiro desse.
O George Goldsmith, inclusive, introduz dois personagens que não existem na história original, são as duas criancinhas, a Sarah e o Job. A Sarah, inclusive, é essa menininha lourinha que faz desenhos meio premonitórios de coisas que ainda não aconteceram ou que estão acontecendo em lugares em que ela não está. Esses desenhos acabam caindo nas mãos do Isaac, que é o líder da seita das crianças demoníacas que adoram o Deus que caminha por trás das fileiras. E o Isaac, quando vê esses desenhos, ele descobre, ele percebe que tem esse casal que está vindo pela estrada e que vai acabar ali em Gatling. O George Goldsmith ele introduziu esses dois personagens com a explicação de que a experiência do público num filme de cinema, num filme de televisão, ela é muito mais exterior. O público precisa desse mecanismo catártico para poder enxergar ou para poder perceber melhor a história. Para ele, as histórias escritas, as histórias dos livros e contos e romances, elas são uma experiência muito mais interior do leitor, e isso diferenciava o roteiro original do Stephen King do roteiro que ele acabou apresentando, o George Goldsmith acabou apresentando. O Stephen King nunca disse que não gostava do filme, o Stephen King nunca disse que odiava o filme, como ele disse, por exemplo, com O Iluminado. Mas ele também nunca elogiou o filme, o George Goldsmith ele entende que o Stephen King sempre foi muito polido nesse quesito, dizendo apenas que Children of the Corn merecia uma adaptação com uma outra visão, com uma outra percepção. Outra mudança introduzida pelo Goldsmith na história do filme de 1984 é que o Burt e a Vicky deixam de ser aquele casal às turras, aquele casal às portas, batendo as portas do divórcio, para se transformarem num casal apaixonadíssimo, um casal perto do casamento, ainda no início do relacionamento, ou naquele momento em que eles estão muito apaixonados. Isso muda drasticamente a dinâmica da história, porque muitos dos motivos que levam os personagens, esses dois personagens, a tomarem determinadas atitudes, a tomarem determinados caminhos na história original, que acabam levando ao final que os dois acabam tendo, muitos desses motivos são justamente originados da briga entre os dois. E aí entram as duas crianças que servem como substitutas desses motivos, das brigas que levam eles a tomarem determinadas atitudes, determinados caminhos. Mais uma mudança é que na história original e até na história, no roteiro do curta-metragem de 83, passam-se mais de 10 anos entre o momento em que as crianças tomam a cidade e o momento em que o casal Burt e Vic chegam à cidade. São 12 anos, 13 anos entre um acontecimento e outro. No filme de 84, o Goldsmith e o diretor do filme, a produção do filme, tomou a decisão de que passariam-se apenas 3 anos do momento em que o Isaac lidera as crianças e mata todos os adultos e o momento em que o Burt e a Vic chegam efetivamente à cidade, em que eles atropelam a criança no meio da estrada, cercados pelo milharal e finalmente chegam a Gatling. Existe até uma cena em que no filme de 84 aparece um posto de gasolina que tem lá um velho com seu cachorro, que parece que só está ali para poder responder mal ao casal, para poder não dar informações direitas ao casal, e logo em seguida morrem. Acho que eles estão ali só para cumprir tempo de metragem mesmo do filme. Assim como no curta-metragem de 83, o Goldsmith e o diretor do filme, a produção do filme, também tomou a decisão de incluir uma introdução à história anterior de Gatling, a história do momento em que as crianças tomam a cidade, também é contada no filme de 84 logo no início e serve como essa introdução, o Isaac liderando as crianças no momento em que os adultos são assassinados, inclusive o pai do Job, que é aquele garotinho que está num bar logo depois da pregação na igreja, o pai do Job está no telefone, o Job está tomando um milkshake no balcão do bar e as crianças entram com foices e martelos para poder assassinar os adultos. O conto original do Stephen King não tem um final feliz, muito pelo contrário, é um final extremamente macabro. O curta-metragem de 83 até subverte um pouquinho isso, mas ele te dá a entender, ele te entrega a sensação de que logo ali depois dos créditos, Vicky e Burt não vão ter uma vida feliz, muito pelo contrário, e eu não estou falando do divórcio. Já o filme de 1984 subverte completa e radicalmente essa ideia. Existe um momento, inclusive, que provavelmente está ali para poder te entregar a possibilidade de um final feliz, em que o Burt consegue convencer a maioria das crianças de que elas estão seguindo ao Deus errado, a um Deus do mal. É um discurso de meia dúzia de palavras bem capengas, de argumentos bem capengas, que não te convenceriam a tomar água no deserto, mas que convence as crianças que estão há
3 anos seguindo aquela seita fervorosamente, matando as pessoas de que elas estão no caminho errado e precisam ser crianças melhores, precisam ser do bem. Pois bem, Colheita Maldita é um filmezinho B que dá pra você assistir assim sem muita expectativa. É um filme B dos anos 1980 com efeitos especiais, principalmente o final quando o mineral tá pegando fogo, que são realmente risíveis, principalmente hoje. Mas se você tirar isso, ele é um bom filme B de terror para você acabar assistindo. A ideia central de Colheita Maldita, de As Crianças do Milharal, é uma ideia bastante original, uma ideia que traz bastante mistério, que traz bastante, que te instiga bastante. A ideia de crianças que matam os adultos de uma cidade do interior para poder formarem uma seita que segue um deus demoníaco que habita as fileiras do milharal, essa é uma ideia muito interessante, mas que na verdade não foi até hoje adaptada ou aproveitada com toda a possibilidade que ela tem. Ela já foi adaptada em inúmeras sequências de Colheita Maldita e até numa adaptação mais recente do texto original. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para trazer essa ideia para o lado do cinema, para trás das telas de cinema. Mas existem alguns elementos realmente interessantes que realmente se destacam no filme Colheita Maldita de 1984. Entre esses, o ator Courtney Gaines, que faz o malvadão Malachi Boardman, que é um garoto da seita com os cabelos vermelhos. Ele parece o segundo homem da seita, o segundo garoto da seita. Ele está sempre muito irado, muito irritado, ele traz um ódio junto com ele, ele tem um falar, um gritar de galha, de corvo, que realmente assusta quem está assistindo, quem ouve. Todas as cenas em que ele aparece, você tem certeza de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E junto com ele, o ator John Franklin, que faz o Isaac, que é o líder da seita, com um jeito meio andrógeno, um jeito de gritar e de clamar e de proclamar o seu Deus do mal e as coisas que vão acontecer com quem não segue a cartilha ou a Bíblia desse Deus das fileiras do milharal. Ele te promete realmente o inferno. Ele lembra esses pastores do Apocalipse. Inclusive, o George Goldsmith disse que a ideia dele na adaptação da história do Stephen King era fazer uma espécie de metáfora com a Revolução Iraniana. Nesse sentido, nesse contexto, o Burt e a Vicky, na verdade, funcionam como se fossem os reféns que ficaram presos dentro da embaixada americana e tentavam fugir da embaixada americana, fugir do Irã, enquanto lá fora, do lado de fora das paredes da embaixada, os líderes religiosos, os religiosos mais enfurecidos tentavam entrar ali dentro e destruir o imperialismo americano que eles representavam. De verdade, papo furadíssimo. E por último a gente tem a atriz Linda Hamilton, que faz a Vicky no mesmo ano em que ela estrelou O Exterminador do Futuro, do James Cameron, como a Sarah Connor. Só que aqui em Colheita Maldita ela não lembra nada a Sarah Connor, que é aquela heroína que se levanta e enfrenta o androide T-800 do Arnold Schwarzenegger. Aqui ela é esse personagem meio insosso, meio aguadinho, que não tem iniciativa para nada, sempre esperando que o Burt, o namorado dela, vá salvá-la das garras das crianças do mal. E esse Burt, que o ator que faz o Burt também é outro que, sinceramente, parece o cigano Igor dos filmes de terror. Só que não dá pra gente julgar a atriz Linda Hamilton nem culpar ela por um texto que foi entregue para ela. Na verdade, depois de tudo isso que eu disse para você, provavelmente você vai ficar com a sensação de que eu detesto o filme Colheita Maldita, e muito pelo contrário. Cada Louco com a Sua Mania é um filme que eu adoro, apesar dos efeitos especiais ridículos, apesar da história subverter completamente a história original do Stephen King. Sei lá, é aquela sensação que eu tenho de que é um dos filmes um dos filmes de terror que eu gostava muito quando eu era garoto, quando eu passei pelos anos 1980. Cada doido com a sua mania, né? E para fechar mais esse vídeo da maratona de filmes baseados na obra do Stephen King, eu deixo aqui os meus pedidos de praxe, aqueles pedidos de sempre que você já está cansado de ouvir. Clica aí no joinha se você gostou desse filme. Quando você faz isso, você está ajudando o YouTube a sugerir esse vídeo para outras pessoas que, como eu e você, adoramos histórias de terror, Stephen King, livros, filmes. Meu segundo pedido é para você se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Eu vou te explicar como é isso. É super difícil. Precisa praticamente fazer um curso em Harvard para você conseguir. É só clicar nesse botão vermelho que tem aqui embaixo escrito inscrever-se. Quando você faz isso, o botão fica cinza e logo do lado aparece um sininho. Clica nesse sininho,
partir do momento que você clica no sininho, o YouTube vai mandar para você sugestões dos meus novos vídeos. Ele vai avisar, ó, aquele maluco lá que costuma analisar filme do Stephen King, aquele maluco lá que costuma dar algumas dicas sobre escrita criativa para você que quer saber como os escritores inventam, criam, como eles desenvolvem as suas histórias. Aquele maluco lá colocou mais um vídeo para você assistir. E aí, já clicou no sininho? Vai, clica logo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.